Você acha que precisamos melhorar o nosso sistema econômico de alguma forma? Há algumas décadas vivemos em um sistema capitalista que é repleto de contradições. Enquanto algumas poucas pessoas conseguem ser dominantes nesse sistema, outras apenas conseguem se sentir dominadas, por isso tendem a rejeitar as ideias do capitalismo, ou pelo menos a questioná-las. Pensando nisso, alguns indivíduos resolvem também há décadas estudar as ideias de um dos intelectuais mais conhecidos e questionados de todos os tempos, Karl Marx. E a partir de agora você vai assistir a uma pequena biografia desse filósofo alemão tão renomado, polêmico e influente. Esse vídeo será uma versão resumida da vida e das ideias de Marx. No entanto, ao assinar o streaming da Casa do Saber, você vai poder fazer diversos cursos sobre essa e outras temáticas históricas, políticas e filosóficas. Assine agora pelo link da descrição ou pelo QR Code e aproveite! E antes de irmos para o conteúdo, eu preciso informar para você que os pontos de vista e as ideologias citadas e inseridas no vídeo que você verá a seguir não representam as opiniões da Casa do Saber, mas sim do próprio Marx. As fontes utilizadas para o desenvolvimento desse roteiro você encontra na descrição. Tenha um bom vídeo e um bom aprendizado. Nascido em Trier no ano de 1818, Marx era de uma família judia que foi convertida ao protestantismo e desde a juventude procurou exercer grande impacto na formação do pensamento social e político dos indivíduos. Não por acaso, Marx estudou Direito nas universidades de Bonn e Berlim, além de ter feito um doutorado na Universidade de Jena. Enquanto estudava, fez parte de militâncias políticas de esquerda, escrevendo inclusive em jornais socialistas. Mas o ápice da militância política de Marx, no entanto, aconteceu nos anos de 1847 e 1848, quando fundou a Liga dos Comunistas e redigiu o Manifesto do Partido Comunista, ao lado de Engels. O Partido Comunista era formado por um grupo de intelectuais que, resumidamente, defendiam a derrubada do sistema de classes e a abolição da propriedade privada, e, consequentemente, a derrocada do capitalismo. Naturalmente, o Manifesto do Partido Comunista, assim como outras obras de Marx e Engels, apresentavam um diagnóstico dos males do capitalismo e também coordenadas para combatê-lo. Por isso são obras tão polêmicas, até os dias de hoje. Marx apontou, por exemplo, que o trabalho moderno leva à alienação. Para se sentirem realizados no trabalho e reconhecerem os esforços de outros, os trabalhadores precisam se ver nos objetos que criam. Pensar nas pessoas que fizeram a mesa que você está utilizando, por exemplo, é pensar no que aquela pessoa conseguiu externalizar para produzir tal objeto. Mas isso é cada vez mais raro na sociedade. Parte do problema é que o trabalho moderno é incrivelmente especializado. Os empregos especializados tornam a economia moderna altamente eficiente, mas também significa que raramente é possível para qualquer trabalhador obter uma noção da verdadeira contribuição que possam estar dando às necessidades reais da humanidade. Além disso, o trabalho moderno é inseguro, pois o capitalismo transforma o ser humano em algo totalmente dispensável. Um simples avanço tecnológico pode gerar muito lucro para as empresas, mas também pode significar a demissão de milhões de trabalhadores e, consequentemente, pode causar um aumento ainda maior de desigualdade e pobreza. Afinal, para o capitalismo, o lucro está acima de praticamente tudo, inclusive da vida de muitos trabalhadores. Mas essas e outras conclusões baseadas na realidade só são possíveis atualmente porque Marx e Engels desenvolveram a ideia de materialismo histórico. Essa teoria foi criada como um contraponto aos ideais dos economistas ingleses Adam Smith e David Ricardo. Segundo o materialismo histórico, as relações sociais são determinadas pela satisfação das necessidades da vida humana, não sendo somente uma forma da atividade humana, mas a condição fundamental de toda a história. Portanto, é importante que a economia política que estuda a natureza das relações de produção seja a base de todo o estudo sobre o homem. Afinal, a sociedade foi desenvolvida através de séculos de produção dos bens que satisfazem as necessidades básicas e supérfluas do ser humano. Logo, os sistemas de produção estão diretamente atrelados a sistemas de exploração. Tanto que, historicamente, os trabalhadores sempre recebem pouco pelo que produzem, enquanto a burguesia enriquece cada vez mais. Marx acreditava nisso e também acreditava que os capitalistas detentores dos meios de produção sempre vão tentar reduzir ao máximo os salários dos trabalhadores a fim de obterem uma margem de lucro cada vez maior.
e assim surgiu o termo acumulação primitiva. Enquanto os burgueses enxergam o lucro como uma recompensa por seus supostos talentos tecnológicos, investimentos e demais engenhosidades, Marx via o lucro como uma espécie de roubo, pois o talento e o trabalho árduo dos trabalhadores estão sendo constantemente surrupiados e pouco recompensados. Ou seja, para Marx, lucro é um termo sofisticado para exploração. O filósofo ainda frisava que de tempos em tempos o capitalismo sempre vai passar por crises endêmicas. Isso acontece porque as fábricas e os sistemas são cada vez mais eficientes. Portanto, seria possível dar tudo de básico a todos, mas isso não acontece. Muito pelo contrário, a desigualdade e a miséria só aumentam. E nesses momentos de crise, seres totalitários tendem a aparecer como novas figuras de poder, que vão agir como verdadeiros cães de guarda do capitalismo, fazendo com que as massas acreditem que os problemas da sociedade são culpa de diferenças étnicas, nacionalistas, religiosas ou meritocráticas, e não do capitalismo. Apesar disso, Marx morreu acreditando que seria possível encontrar um caminho melhor para a humanidade. Ele faleceu em 1883, sem o reconhecimento esperado, é verdade, mas nunca abandonou a militância política e nem a convicção de que era preciso transformar as teorias e filosofias em elementos transformadores da realidade na qual estamos inseridos. Independentemente do seu posicionamento político, é importante que saibamos ler, interpretar e aplicar os conceitos de Marx, Engels, mas também de Smith, Ricardo e tantos outros intelectuais das mais diversas vertentes. Afinal, só assim podemos ter alguma chance, mesmo que mínima, de encontrarmos a cura para as doenças sociais que nos assolam há séculos. Que a gente encontre o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. E se você quer aprender conceitos filosóficos, políticos, econômicos e históricos de uma maneira diversificada e mais aprofundada, precisa assinar o streaming da Casa do Saber. É a sua oportunidade de ter acesso a todos os cursos e conteúdos que já produzimos, incluindo aulas com Clóvis de Barros Filho, Scarlett Marton, Renato Nogueira, Christian Dunker, Luiz Felipe Pondé, Fernando Haddad, Marilena Chauí e muitos outros pensadores renomados do país. Clique no link que está na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code e assine agora.